Amém, meus amados, a paz de Jesus Cristo. Peço aos irmãos que orem a Deus, peço a confirmação no coração, sabedoria no Espírito. Estejam com as suas Bíblias abertas. Nós vamos entender o verdadeiro arrependimento. Ok, meus amados? Algumas vezes eu vou questionar com o sistema religioso evangélico, mas eu vou falar mais do que a Bíblia nos faz entender e como a gente tem que se arrepender para poder viver eternamente com Cristo Jesus, nosso Rei, e com o nosso Deus. Ok, meus amados? Os irmãos abram as suas Bíblias em Lucas, capítulo 3, e a partir do versículo 8, eu vou ler só um trecho dele, que diz o seguinte: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Meus amados, o que é fruto digno de arrependimento? Eu vou colocar aqui várias passagens para que a gente possa entender os frutos dignos de arrependimento, ok, meus amados? Para que a gente não possa ser enganado, para simplesmente você tá fazendo parte de uma igreja evangélica pensando que ali está arrependido, está na presença de Deus, etc. Ok? Então, vou ler de novo. Versículo 8 de capítulo 3 de Lucas. Só o trecho dele, começo, que diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Nós vamos no 10, ok? No versículo 10, que diz: e a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? Então João Batista respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Meus amados, o que é produzir fruto digno de arrependimento? Começar a amar o teu próximo como a ti mesmo, ok? Isso, você produzindo o fruto digno, você já está fazendo a vontade de Deus, que é crer em Jesus Cristo, ok? Claro, os irmãos sendo batizados nas águas, que nós vamos falar sobre isso no outro vídeo, ok? Então, já começando a ser o que a gente não era, ok, meus amados? Porque se a gente não reparte, a gente é egoísta. Então, se eu tenho para dar e não dou, eu sou egoísta, ok? Então, é para começar a dar, começar a pensar no próximo, ok, meus amados? Por isso que Jesus fala, vamos lá em Mateus, em Mateus 4, versículo 17, que diz o seguinte: desde então Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por que Jesus disse isso? Porque não vai entrar no reino de Deus, meus amados, todas as pessoas ruins, a qual nós já estudamos aqui na cronologia do Apocalipse, nos vídeos atrás, ok? E também está na Bíblia. Até mesmo no vídeo anterior, nós falamos alguns trechos de pessoas, de coisas que as pessoas fazem que não entrarão no reino de Deus. Então, produzir fruto digno é você começar a fazer o contrário do que você fazia. Se você fazia 2 pessoas brigarem, você vai fazer aquelas 2 pessoas que brigam ser amiga uma da outra, ok? Se você via uma caneta em cima da mesa e era uma oportunidade de pegar e você esconder a caneta para ela ser sua sabendo de quem é, então você vai começar a pegar aquela caneta e vai devolver ao verdadeiro dono, ok? Se você mentia, vai começar a dizer a verdade, por mais que isso te custe a uma agressão física ou uma agressão verbal, mas sempre defendendo a justiça de Deus, ok? Então, produzir frutos dignos é quando você se arrepende, fazendo a vontade de Deus, que é crer em Jesus Cristo, e você começar a seguir as instruções de Cristo, a doutrina de Cristo, ok? Não é simplesmente você se forçar dentro de uma denominação evangélica e começar ali, ficar todo culto levantando a mão para o céu, falando lá cantarabia alabaxéia, reteté, tirando o demônio, conversando com o demônio, invocando o demônio,
dando dízimo, entre outras coisas. Porque vale muito mais, meus amados, você fazer a vontade de Deus do que falar Senhor, Senhor, e não fazer a vontade de Deus, ok? E essa é a vontade de Deus, porque lá em Mateus 5, versículo 20, está escrito: se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira alguma entraremos no reino de Deus. Os irmãos vão lá em Tiago, os irmãos podem ir lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27, que está escrito: a religião pura e imaculada para com Deus Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ou seja, separar-se do mundo. Se você era corrupto, deixar de ser corrupto, entre outras coisas. Simplificando, meus amados, começar a ser humano, isso é doutrina pessoal, ok? Então, se eu faço bem e tem uma outra pessoa que faz o bem também em Cristo Jesus, convertida, renovada nas águas, nascida de novo das águas, então essa pessoa é uma comigo em Cristo Jesus. E com Cristo, sendo um, nós somos um em Cristo com Deus Pai. Então todos nós somos um, porque fazemos a mesma obra, temos o mesmo pensamento, temos o mesmo falar, ok, meus amados? Não é simplesmente você se fuçar numa igreja evangélica e dar glória a Deus em tudo que falam na igreja. Que infelizmente hoje as igrejas, as denominações evangélicas, nenhuma delas se enquadra à sã doutrina e nem mesmo te incentiva a executar a sã doutrina. Ok, meus amados? Os irmãos continuam aí em Tiago e a partir do versículo 7, você já tomando a ciência do arrependimento, de você querer fazer o bem, então Tiago ele instrui o seguinte, no capítulo 4 de Tiago, versículo 7, que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é resistir ao diabo? É você deixar de fazer as coisas mundanas. Por exemplo, uma das coisas que as pessoas mais é vingativa, ok? Então, se uma pessoa me cospe na cara, eu vou querer cuspir de volta, ou eu vou querer agredir, entre outras coisas. Então, se a pessoa me cospe, ou me bate, ou me ofende, eu vou estar resistindo ao diabo em não revidar aquilo que ela está fazendo contra mim, ok? Porque está escrito: fazei bem ao que vos maltrata, amei aos que vos odeia, orai por aquele que vos maldiza, ok? Então, essa é a palavra de Jesus. Então, nós temos que fazer a diferença, ok, meus amados? Isso é em obra, porque Jesus mesmo fala que nós somos a luz do mundo, é o sal que salga a terra, ok? Continuando na leitura, no versículo 8 de Tiago 4, que diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Purificar o coração é se arrepender de você não fazer mais essas coisas, porque a gente sendo humano não, a gente sendo pecador, né? Que eu digo humano assim, porque a gente começa a fazer o bem, mas quando a gente tá irracional, fazendo as coisas ruins para as pessoas, fazendo coisas mundanas, né? Sendo amigo do mundo, a gente é automaticamente inimigo de Deus. Estamos longe de Deus. Não, por mais que a gente tenha aquele temor a Deus, né? Porque o diabo teme e estremece, mas não obedece. Então também os ímpios também temem a Deus, mas também não obedecem, praticam as obras que são contra os princípios de Deus, ok? Os irmãos vão lá em Efésios 4, a partir do versículo 29, que diz: depois que os irmãos se arrepender, descer as águas, o batismo na água e do Espírito, que no outro vídeo à frente nós vamos falar sobre o batismo,
Está escrito no versículo 29 de Efésios 4: não saia da vossa boca palavra torpe. Ou seja, tem muitos cristãos aí que se converte a Cristo, né? Vou dizer assim, porque muitos que não são não são cristãos blasfemam dos que se dizem ser e cometem tais coisas. Ou seja, vocês conhecem que tem gente que xinga, tem gente que fala mal, tem gente que falam coisas que a pessoa que vê olha, ele é cristão, eu vou me achegar. E quando a pessoa chega, a pessoa xinga, a pessoa tem aquela mente maldosa, aquele palavreado maldoso, aquela gíria de malandro, entre outras coisas. Não que isso seja pecado, mas nós temos que ter decência, ok? Nós temos que ter a modéstia de falar da palavra de Deus e ter um comportamento, ok, meus amados? Continuando a leitura: mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. A gente sentia isso antes de se converter. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Meus amados, se vocês começam a fazer a boa obra, muito mais vocês agradam a Deus, muito mais vocês estarão perto do reino de Deus, ok? Isso é a justiça que excede a dos escribas e fariseus, ok, meus amados? Continuando em Efésios, capítulo 5, versículo 1, que diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha só, sede imitador de Deus, imitador, ser misericordioso, estranhavelmente misericordioso, ok? No versículo 2: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem porvaíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes as ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, ou qual é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. No versículo 6: ninguém vos engane com palavras vãs, porque vos estáis, por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Seus companheiros quer dizer companheiros em obra, ok? Não é de você deixar de ser amigo dessa pessoa, não. É companheiro em obra. Você tem os mesmos passos, mesmo pensar, ok? No versículo 8: porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Ou seja, se você era trevas, agora anda em luz, sem avareza, sem torpeza, sem falar mal dos outros, sem praticar glutonária, bebedices, entre outras coisas, ok, meus amados? Para fechar, os irmãos vão em 1 Pedro, capítulo 4, que diz: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já que cessou do pecado, para que, no tempo em que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. No versículo 3: porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices,
glutonárias, bebedices e abomináveis idolatrias. Ok, meus amados? Então, o arrependimento é de você produzir frutos que leva você a ser o contrário do que você praticava no mundo. Ok, meus amados? Se você é treva, agora você é luz, tá? E isso em obra, porque se você é treva no mundo, fazendo em obra coisas ruins, então você começa a fazer coisas boas, ok, meus amados? E tudo isso é para a honra e glória do nosso Deus, ok, meus amados? Espero que os irmãos tenham entendido. Graça e paz de Jesus Cristo a todos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.